Isso. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes para esse quinto painel, Pensamento Africano, Pluralismo Jurídico e Democracia, que dialoga com o painel 3 e os dois GT que nós elaboramos dentro do Congresso, para dar esse diálogo entre Sul-Sul, entre América Latina e África. Essa é a ideia da filosofia do evento. Essa obra de arte deveria ser veiculado no GT, mas é a equipe nossa da comunicação que fez isso, nossos jovens que estão conosco. E depois temos a próxima arte, que vão na mesma direção, não é? Do pensamento africano, continental e diaspórico. Eu acho que o painel de ontem já deu esse tom, hoje a gente dá continuidade. Essa circularidade de saberes, né, entre África e suas diásporas. Isso está posto em algumas agências como a BPN, no Brasil e outros lugares. Obrigado, Lúcia, por retirar a imagem. Aí eu aproveito já para agradecer a professora Fanny, que vai coordenar essa mesa presente. Aproveito para agradecer ao professor Alfa Diallo, a professora Florita Teló, a professora Maria do Carmo, ao professor Bye Mulango, meu conterrâneo, não é? Lá do Congo, e ao professor Augusto Sérgio São Bernardo. Como já dito em outra ocasião, no outro painel, geralmente a gente, nós escolhemos pessoas que achamos que estamos na mesma direção em termos de pensamento e da questão da prática. Seja assim, estendemos também esse agradecimento para quem veio para esse painel, para acompanhar os debates. Não vou aqui esquecer a professora Lília, que está na organização junto comigo, junto com estudantes e outras pessoas que estão conosco. Aqui a Lúcia está presente, Iana está presente, Fará e outros. Eu estendo também cumprimentos, porque sem essa equipe a gente não conseguiria fazer muita coisa. Eu agradeço e vamos aproveitar o tempo de debate e que o debate nos alimenta para nossas lutas. Dito assim, eu passo a palavra para a professora Fanny para nos coordenar. Obrigado aí. Bom dia a todos, a todas. É um prazer para mim estar aqui nessa mesa, na minha posição de mediadora, né? Vários conhecidos aqui, colegas de outras universidades, né? Eu estou muito feliz de mediar esta mesa. Parabenizo o evento, né, do Congresso, aos organizadores, a equipe técnica, né? Um congresso extremamente importante que diz respeito a um debate muito pulsante, né, na contemporaneidade no Brasil e de outros países, mas também a partir de um processo de longa data, né, em que estamos debatendo as temáticas afrodiaspóricas. Como mediadora, então, eu estou em diálogo com 5 palestrantes aqui presentes, e a nossa primeira fala será com a professora Florita Cunhaga Antônio Telo. A professora Florita é PhD em estudos interdisciplinares sobre gênero, mulheres e feminismo. É consultora independente em gênero e direitos humanos, pesquisadora do Centro de Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Católica de Angola. Ela também é pesquisadora do Centro de Pesquisa do Instituto Superior Jean Piaget de Benguela e é integrante do Grupo de Estudos Feministas em Política e Educação da Universidade Federal da Bahia. Professora Florita, seja bem-vinda a este evento. Você terá 15 minutos para apresentar a sua exposição e fique à vontade. Ok, muito obrigada, professora Fanny. Boa tarde, aqui onde eu estou são 13 horas e 46 minutos. Bom dia para o pessoal do Brasil, para todas as pessoas que estão aqui presentes, para as pessoas também que estão nesta mesa, né? Agradeço imensamente à organização pelo convite. Têm sido dias muito difíceis, mas aos poucos a gente vai conseguindo
dar a contribuição nesses fóruns, que são extremamente importantes. Então, a nossa mesa, no geral, ela fala sobre pluralismo jurídico, pensamento africano, melhor dizendo, pluralismo jurídico e democracia. E é um tema que eu preferi puxar, obviamente, mais para o lado da Angola, e então eu trago como subtítulo Pluralismo jurídico e democracia em contextos de colonialidades e autoritarismo, o caso de Angola. E trago aqui 3 aspectos fundamentais, interlaçados ou interligados, que têm a ver com a questão das colonialidades, a questão do pluralismo jurídico e autoritarismo. A minha apresentação vai se basear nesses três pontos, focando especificamente para o caso de Angola, país africano, como vocês sabem. Então, eu geralmente começo sempre pela questão das colonialidades, porque, como se sabe, se a história não começa com o colonialismo, é também verdade que o continente africano é fortemente marcado por essa experiência de dominação. Então, nós sempre, ou pelo menos faço questão sempre de lembrar, de recordar, e a ideia da colonialidade, ela é muito mais interessante na medida em que tem um caráter de continuidade, diferente, por exemplo, do colonialismo. Diz que o colonialismo acabou e fala-se em sociedades pós-coloniais nessa perspectiva, mas em rigor nós temos hoje a continuidade, e as colonialidades nos ajudam muito. E um aspecto muito importante na questão da colonialidade, pensando no pluralismo jurídico, eu começo por trazer um pouco a ideia de Quijano sobre a questão da colonialidade do poder, que no fundo acaba por traçar o atual padrão de poder mundial. E esse padrão de poder mundial articula não somente a questão da colonialidade do poder, e aqui Quijano fala que se baseia na ideia da raça como fundamento do padrão universal e de classificação social básica e de dominação social. Este seria o primeiro aspecto desse padrão mundial, que é a colonialidade do poder. O segundo aspecto é o capitalismo, como padrão universal de exploração social. O terceiro, que me parece muito mais interessante, aliás, que parece muito interessante considerando a temática que eu estou a abordar, o terceiro é o Estado, como forma central, universal de controle da autoridade coletiva. E o moderno Estado-nação como sua variante hegemônica. E, por último, o eurocentrismo como forma hegemônica de controle da subjetividade e intersubjetividade, em particular no modo de produzir conhecimento. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos hoje, atualmente, uma continuidade desse poder, que, na verdade, é uma expressão da dominação colonial imposta sobre toda a população do planeta no curso da expansão do colonialismo europeu. Como a maioria de vocês sabe, nós temos, a partir da década de 60, e Angola um pouco mais na década de 70, as independências africanas. E a maioria destes países, se não todos, se a memória não me falha, a maioria destes países adotou o modelo de Estado-nação, com todas as implicações que isso acarretava, inclusive essa forma de organização baseada ou fundada nessa colonialidade do poder. E, obviamente, nesse contexto de Estado-nação, o modelo jurídico não poderia não poderia ficar de parte. Então, nós temos uma realidade durante a colonização daquilo que a Lugoni chama de dicotomia hierárquica, em que existia a forma de organização social dos vários grupos étnicos que coabitavam nos territórios ora colonizados, e essa dicotomia com a colonização é hierárquica na medida em que as estruturas autóctones, endógenas, são depreciadas em função do novo paradigma colonial, que é o direito moderno, né? que os autores também chamam de moderno colonial. Então, nós temos um processo de assimilação, né? Que é assim que se chama mesmo, um processo de assimilação, em termos de estruturas de organização social, em termos de o que os autores também chamam de colonialidade do ser,
o que é que significa ser humano, quem é o ser humano, a partir de que elementos ele é definido. Então, nós vamos trazer um conjunto de transformações, mas sempre com base nessa diferença que inferioriza. E há um aspecto aqui muito importante a nível do continente africano e do povo negro, sobretudo, em que as suas culturas, as suas tradições, os seus hábitos e costumes, eles são marcados pelo primitivismo no contexto assimilacionista colonial. E esse primitivismo ele era associado ou característico à raça que eles chamavam de raça negra. Então, nesse sentido, nós temos, por um lado, o civilizado primitivo e esse civilizado e primitivo que pode ser, mediante esse processo de colonização, pode ser, como é que eu chamaria? Ser civilizado, se o termo me permite. Então, durante esse período colonial, nós temos essa manutenção dessas regras de organização social, do qual que vão, no fundo, na verdade, coabitar com a ordem colonial, dentro dessa lógica de o que se reconhece, o que não se reconhece, o que é evoluído, o que é atrasado. E, neste sentido, o respeito que muitas vezes se fala, e o apartheid é bem sintomático disso, é na perspectiva de justificar a negação da humanidade do outro. Então, dizem, nós respeitamos os valores e os costumes, vamos pensar assim no direito costumeiro dos vários grupos étnicos que aqui estão, mas só que este respeito, na verdade, era utilizado para justificar o tratamento desumano, o tratamento diferenciado. Então, nós, em termos de pluralismo jurídico, nós sabemos que a questão de pluralismo jurídico prende-se com a existência de um ou mais sistemas jurídicos que sejam dotados de eficácia e concomitantemente estejam no mesmo ambiente ou no mesmo espaço temporal. Então, a ideia do pluralismo jurídico, enquanto projeto, obviamente que se contrapõe à ideia de que o Estado é o único produtor de normatividade. E em Angola nós temos uma realidade multidiversa, nós temos uma diversidade étnica muito grande, nós temos mais de 10 grupos étnicos a conviverem no mesmo território e nós temos o poder do Estado. Nós temos o maior grupo étnico que nós temos em Angola são os ovimbundos, temos os ambundos também, os bacongos, os lundachocas e muitos outros. Inclusive, acerca dos ovimbundos, acho que alguns de vocês devem ter acompanhado, se não recomendo que deem uma pesquisada, houve recentemente a condenação do rei do Baiundo, né? Do rei dessa região ovimbundo, justamente porque ele terá aplicado uma pena de condenação à morte de um dos seus, que nós vamos chamar de súditos, né? E o tribunal condenou por homicídio voluntário. Essa questão, homicídio, sim, essa questão da convivência das várias realidades jurídicas, pensando aqui na questão do direito costumeiro e o que nós vamos chamar de direito moderno colonial, ela é muito tensa em Angola, sobretudo porque nós temos uma realidade política muito perversa. A realidade política angolana, e aí eu ter falado do contexto de colonialidades, que tem esse lado do controle internacional, mas também tem um lado do interno, aí eu ter falado do autoritarismo. Nós vivemos em Angola um contexto de autoritarismo, desde a independência, em 1975, e nós temos exatamente o mesmo partido no poder. Há 46 anos, nós fizemos 46 anos de independência neste mês, e nós estamos há 46 anos exatamente com o mesmo partido no poder. Mas, entretanto, essa realidade ela é um pouco, não sei se seria redundante, mas ela se repete um bocadinho em alguns países, sobretudo de colonização portuguesa. Apesar da heterogeneidade nos processos de construção e consolidação dos Estados africanos, e pensando aqui na questão dos Estados que foram colonizados por Portugal, e esse processo se manifesta com a pluralidade de modelos de desenvolvimento político e administrativo que tem sido implementado desde as independências, a realidade é que alguns fenômenos são transversais a quase todos estes estados. E a tendência é a consolidação de sistemas fortemente centralizados e estatizados em torno de regimes políticos de partido único,
voltados para estratégias patrimonialistas de apropriação de recursos por parte das elites dirigentes. No caso de Angola, como eu já referi, o poder político está na mão de um grupo há mais de 46 anos e vários autores, e eu corroboro, defendem tratar-se de uma propriedade privada, né? O poder político há mais de 40 anos, é isso. É propriedade privada de uma pequena elite partidária que é marcada por um centralismo exacerbado, por uma cultura antidemocrática, autoritária e violenta que se perpetua no poder, não obstante ser péssima serventuária do erário público. Mais do que isso, em Angola há um movimento ainda bastante contínuo de partidarização do país, de modo que ser cidadão só tem relevância caso seja cidadão, não do país, mas de um partido específico, que é o MPLA. Então, neste contexto, o direito costumeiro, do meu ponto de vista, e as outras formas de organização social só interessam na medida em que não coloquem em causa os interesses do partido, como tem acontecido nos últimos, como tem acontecido desde a independência, né? As estruturas, que nós vamos chamar de estruturas tradicionais, com as aspas, elas têm sido utilizadas pelo partido no poder para atender aos seus interesses, e não necessariamente enquanto parte daquilo que é ou que seria o pluralismo jurídico. A nível da nossa Constituição, nós temos o reconhecimento de que os costumes são válidos e têm força jurídica, desde que não contrariem a Constituição e também não atentem à dignidade da pessoa humana. E nós temos uma Constituição, aliás, a própria Constituição diz que o direito consuetudinário está abaixo da Constituição. Só que a própria Constituição, do meu ponto de vista, ela é muito questionada na medida em que, apesar de ter muitos aspectos positivos, ele também tem um forte pendor moderno-colonial. E nem sempre reflete aquilo que é a multidiversidade do país. Então, o que nós temos hoje é que as várias realidades jurídicas existentes no país coexistem à margem do Estado. Esse mesmo Estado, do meu ponto de vista, e outras autoras corroboram, continuam com práticas que um ativista angolano chama de endocoloniais. Aquela mesma dinâmica da dicotomia hierárquica, ela se mantém até os nossos dias, na medida em que as normas tradicionais são cada vez mais colocadas de parte, estereotipadas, hostilizadas ou colocadas no nível infralegal, e as normas do chamado Estado, que eu vou chamar de Estado moderno colonial, são enaltecidas, embora na prática a maioria da população se guie pelas normas de organização endógena, consoante o seu grupo, né? Sobretudo nas zonas rurais, nós vamos encontrar esta realidade. Mas mesmo nas zonas urbanas, há muitas pessoas que ainda preferem regular as suas vidas e os seus conflitos a partir das normas tradicionais. Uma outra dificuldade no âmbito do pluralismo jurídico, no contexto de colonialidades e autoritarismo, são os tribunais. Os tribunais em Angola, maioritariamente, ainda têm dificuldades em aplicar normas do direito costumeiro. Isso começa lá de trás, começa desde a formação dos magistrados, quer seja do Ministério Público como magistrados judiciais, em que essa questão do direito costumeiro é pouco explorada, a questão do pluralismo jurídico quase nem é mencionada. Eu estudei direito em Angola e em 5 anos de licenciatura isso nunca foi um tema, né? Um tema digno de debate num país que é multicultural e é multiétnico. O que nós temos atualmente em Angola é a ideia de que é a concepção do Estado como centro único do poder político e fonte exclusiva de toda a produção do direito, sendo que esse Estado encontra-se refém de um partido que é a maioria na Assembleia e cujas leis são aprovadas de acordo aos seus interesses e não necessariamente de acordo aos interesses da maioria, o que pode ser, no mínimo, interessante, eu diria, pois muitas normas do direito costumeiro poderiam se ajudar para a resolução
de vários conflitos, inclusive vários problemas de desenvolvimento que o país tem, mas que não são devidamente tidas em consideração, exatamente porque ainda existe aquela mentalidade de que o que é tradicional, o que é culturalmente angolano, ou não é bom, ou não é perfeito o suficiente para ser aplicado se comparado com as outras normas. Eu acho que eu já estou um pouco acima do meu tempo, que eu coloquei aqui um temporizador. Vou Sim, mesmo já professora terminar. Florita, desculpe, É para tem terminar já, não é? 3 minutos. Pronto, Tem é o 3 meu minutos. único slide. São mais, o que eu trago aqui são mais inquietações do que propriamente respostas. Então, estas são já as minhas conclusões. O que eu tenho estado a constatar de leituras e também de visitas é que muitos países africanos estão muito mais avançados em termos de pluralismo jurídico. E nós temos um exemplo muito próximo da África do Sul, que é nosso vizinho, né? E onde isso é visto onde essa realidade é vivenciada com muito mais normalidade, permita uma expressão, e há muito mais anos, né? E em Angola nós não temos isso. O direito oficial ainda é o que, em teoria, vigora e prevalece sobre todas as demais formas de manifestação de direito ou de organização social. E aqui eu coloco em teoria porque, como eu referi, porque na prática a maioria da população vive segundo outros direitos, ora consuetudinários, outros direitos mais recentes que são ignorados ou parcialmente reconhecidos pelo direito oficial. Então, um único aspecto também é que a ideia do pluralismo jurídico, enquanto nós mantivermos esse contexto de autoritarismo, falta de democracia e falta de respeito pela diferença e reconhecimento da diferença, a ideia do pluralismo vai ser apenas uma falácia, o termo é esse, porque nós não temos estrutura, objetivamente falando, para que ela se efetive na prática, no contexto angolano. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Florita Telo, por a excelente palestra, belíssima fala. E eu quero fazer algumas considerações rapidamente sobre a fala da professora Florita, antes de passar a palavra para o segundo palestrante, um pouco essas considerações para já incentivar as perguntas, né, no chat e incentivar essa proposta de debate, né. A professora Florita traz um tema candente, que é justamente os impasses de pensar o pluralismo jurídico em espaços territoriais, culturais, políticos e sociais, que têm dilemas éticos, né, com relação ao autoritarismo político, com relação à concepção dessa continuidade da colonialidade, propriamente dita, a partir de um escopo, como ela disse, com Aníbal Quijano, né, e essa estrutura centralista do Estado, em que ainda permanece presente nas ideologias e nas práticas dos Estados nacionais. Mas o que quero colocar rapidamente aqui são duas provocações, já para colocar um pouco de incentivo na mesa, né, do debate, as perguntas, esse impasse entre o direito costumeiro, propriamente dito, em populações e em territorialidades que têm uma diversidade étnica e cultural significativa, e ao mesmo tempo como esse direito costumeiro dialoga com a instância de um Estado e de um poder político completamente centralizado. Então, é interessante que este debate ele atende não apenas aos contextos de países africanos, mas também a contextos de países que têm uma significativa população indígena nas Américas. E eu mesma, inclusive, trabalhei na minha tese de doutorado ao aspecto do pluralismo jurídico a partir de um grupo étnico indígena de Linguaraguac que tem seu próprio direito, se chama Suquaipa Guayu, isto é, a lei que eu faço é minha, parte de mim, e este direito chamado direito costumeiro não é considerado nas instâncias oficialmente, seja nos tribunais, né, como a própria Florita coloca,
como na instância social. Ele não é reconhecido no diálogo com o Estado e outras instâncias. Então, é um debate candente. Já coloco isto como uma iniciativa para as perguntas e já direciono uma pergunta só para a professora Florita deixar ela aí em stand-by antes de passar a palavra para outro convidado, né? Um pouco entender essa questão ética da condenação de morte, né? Seja por homicídio voluntário, né? Isso que você relatou em termos de um exemplo de como é que o Estado, sabe, como é que se pode pensar juridicamente e culturalmente quando o direito costumeiro, não, no caso, que eu gostaria de chamar ele um direito propriamente dito, né? Ele é efetivado na prática e como que isso se revela e se lê em termos éticos, em termos políticos e em termos sociais, considerando que a ética é relacional. Sempre a dimensão ética envolve relação, né? Então, a ética não é uma questão fixa. Muito obrigada pela sua palestra, professora Florita. Fiquei muito feliz, muito entusiasmada de escutá-la com esse tema. Parabéns. Dando sequência, então, para o nosso debate, eu vou apresentar o nosso segundo palestrante, que é o professor Baji Molongwa, e se eu estou equivocada, me corrija a pronúncia. Professor Baji Molongwa, ele faz parte dos estudos de filosofia, teologia, ciências sociais e egiptologia. Ele é doutor em filosofia pela Universidade Autônoma de Barcelona, magíster, mestre em filosofia contemporânea e em teologia. Ele tem pós-graduação em egiptologia, um diplomado em egípcio jeroglífico e é licenciado também em filosofia. Professor Badi, este último licenciado, ele fez na Universidade San Agustín de Quinhasa e na Pontifícia Universidade Urbaniana em Roma. Ele é pesquisador do Centro de Egiptologia Cheikh Anta Diop, no Instituto Africano de Estudos Prospectivos, da Seção Europeia e Alemanha, e do Conselho de Pesquisa Científica e Tecnologia da Guiné Equatorial. Atualmente, o professor Badi é professor da Universidade Nacional da Guiné Equatorial, onde ele imparte aulas de epistemologia, teoria da ciência, história do pensamento filosófico e científico e filosofia africana. Também ele foi professor convidado na Universidade Pedagógica de Kananga. Professor Molongwa é um pesquisador pan-africano e universal que tem trabalhado nos últimos anos como professor Tizian Malenga Netumba, que foi diretor de sua tese de doutorado junto com o professor Vitor Gomes. Ele tem publicado artigos sobre política, língua, arte, religião e egiptologia, entre outras temáticas. É autor dos livros Pioneiros e Pilares da Egiptologia Africana. Esse livro está em espanhol, né? Editado em 2020. E de Visot Sans Frontières, a crítica do sentido da revisitação crítica de 2021. Filosofia do Real. O problema dos pressupostos teóricos, um próximo livro a ser editado em 2022, e uma breve introdução da religião africana, também próxima edição para o ano de 2022. Seja bem-vindo, professor Badi, a esta mesa, e tem a palavra, 15 minutos. Eu vou sinalizar agora com a mão, se tem 2 ou 3, um pouco para vocês visualizarem a terminologia, né? a limitação do tempo, me refiro. Seja bem-vindo, professor, tem a palavra. Professor Badi. Eu percebi aqui que ele saiu e está retornando. Perfeito. Professor Badi tem a palavra, 15 minutos para a sua fala.
Professor, seu microfone está desligado. Professor, nós não escutamos por enquanto. Acho que é um problema técnico com o som do professor Bajibaji. Vamos esperar que ele consiga resolver esse problema técnico. Está observando. Professor Bajibaji, ainda estamos sem escutá-lo. Professor, consegue nos ouvir? Vous nous écoutez? Faites comme ça. Professor, bye. A gente precisa orientar ele. Eu acho que às vezes trava. Sí, ali. Sí, profesor, bye. Voy a hablar en español, tal vez. Puede ser que la configuración de su sonido no está activada. Usted tiene que activar la configuración del sonido, del volumen en su computador o en su laptop. Lúcia, por favor, tal vez técnicamente tú puedes orientar al profesor Bajibaji. Sim, no início. De todas formas, caso de que el profesor Bajibaji talvez não consiga resolver rapidamente la cuestión técnica, podemos talvez pasar la palabra para otro palestrante y retornar al profesor Bajibaji por la cuestión del tiempo. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com ele no off. Pode se prosseguir. Sim, perfeito. Professor Bajibaji, desculpe, mas assim, por uma questão de tempo na mesa, aí daremos um tempo para que você resuelva a questão técnica do volume e passaremos então a palavra para outro palestrante. Pode ser assim? Creo que ele não está escutando tampouco. Vamos continuar. Bom, devido a problemas técnicos com o som do professor Bajibaji, eu vou passar, então, a palavra para a professora Maria do Carmo Rebouças dos Santos. Antes, eu vou apresentar a professora. Professora Maria do Carmo Rebouças dos Santos, ela é decana do Instituto de Artes e Humanidades, professora de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ela é doutora em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pelo Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares da Universidade de Brasília. Professora Maria do Carmo é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador, foi advogada especialista da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA em Washington, nos Estados Unidos. Foi funcionária e consultora também internacional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o programa PNUD, em Direitos Humanos, Justiça, Segurança Pública, Raça e Gênero. Ela é coordenadora do Grupo de Pesquisa, Pluralismos Jurídicos e Usos Emancipatórios do Direito da Universidade Federal do Sul da Bahia, CNPq. Vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa Pensamento Negro Contemporâneo da mesma universidade, CNPq. Na pesquisa e docência atua nos campos do direito internacional, dos direitos humanos, direito constitucional, direito e relações étnico-raciais, desenvolvimento, cooperação sul-sul e ensino e relações étnico-raciais. Ela é autora do livro Guiné-Bissau,
da independência colonial à dependência da cooperação internacional para o desenvolvimento. Esse livro foi publicado no ano de 2019. E do livro Constitucionalismo e Justiça Epistêmica, o lugar do movimento constitucionalista haitiano de 1801 e 1805. Não tenho aqui a data de referência desta publicação. Professora Maria do Carmo, seja bem-vinda a este painel, né? E você terá 15 minutos para a sua fala. Vou sinalizar aqui com o dedo, já quando seja um pouco próximo do termo do tempo, certo? Pode começar. Ok, professora Fanny, obrigada pela apresentação. Eu estou na universidade, a gente está no campus afastado do centro, a gente pode ter também aqui algum tipo de variação na internet, e para me ater ao tempo eu acabei, enfim, escrevendo algumas notas, então vou estar olhando para uma outra tela, e caso vocês tenham alguma dificuldade de me ouvir, se houver alguma interrupção, vocês podem usar o microfone. Bom, bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu quero começar parabenizando a Rede para o Constitucionalismo Democrático Latino-Americano no Brasil, pela realização desse congresso, né, tão necessário no campo do direito no Brasil. Quero agradecer também ao professor Basilele Malo por essa proposta de mesa, pelos GTs, e também cumprimentar os meus colegas, a minha colega, que estão nos acompanhando aqui nessa mesa. Bom, eu vou dialogar com um eixo dessa mesa, que é o pensamento africano, que eu reivindico no meu estudo que eu faço sobre o constitucionalismo haitiano, mas sem me aprofundar nele. Na verdade, a minha fala aqui é uma parte de uma pesquisa que eu já venho desenvolvendo acerca do constitucionalismo haitiano, de seus primeiros anos, né, e que foi publicada, como a professora mencionou, num livro sobre constitucionalismo e justiça epistêmica, né? A partir desse lugar meu de professora de direito constitucional 1, trabalhando ali mais com a teórica, história e filosofia do direito constitucional. Então, como essa mesa visa problematizar o pensamento africano e diaspórico, né, e avaliar de que forma esses institutos jurídicos que são inventados por esses sujeitos políticos vêm contribuindo no campo do direito, a partir desse estudo sobre o constitucionalismo haitiano dos primeiros anos, eu quero defender que esse constitucionalismo ele vai assentar as bases para o que hoje a gente vai reivindicar como um constitucionalismo autêntico, né? Como um constitucionalismo... Um momento, gente. Como constitucionalismo autêntico que vai ser forjado pelos latino-americanos e caribenhos, né, e para os latino-americanos e caribenhos, né, e que deve ser reconhecido como um desenho constitucional, uma teoria, evento, né, válida de ser estudada e analisada nos estudos contemporâneos sobre constitucionalismo moderno colonial, e também que deveria servir de base, de inspiração para novas experiências constitucionais, né? Eu estou falando aqui de um constitucionalismo que é decorrente de um processo revolucionário, que, como forma de inserção no mundo, naquele momento histórico ali do final do século XIX, vai recorrer a um dispositivo conceitual e normativo híbrido, porque vai juntar ali tanto o texto jurídico matricial da modernidade ocidental, que é justamente a Constituição política, há recursos conceituais e não coloniais, ou seja, há recursos contracoloniais, se vocês assim quiserem chamar, e africanos também, por que não? E que vai avançar com novos institutos que não estavam garantidos por povos colonizados nas constituições, que se viram de modelo e que ainda, e que aqui eu vou chamar de um constitucionalismo, no meu livro, já no final das minhas interpretações, que eu vou reivindicar também aqui como um constitucionalismo haitiano-africano, mobilizando uma categoria
da nossa intelectual Lélia Gonzalez, né? Agora, ainda assim, para analisar um constitucionalismo dentro de um marco conceitual moderno, é necessário também adotar uma hermenêutica aqui, que eu vou chamar de hermenêutica da suspeita, né, como utiliza também o Boaventura de Sousa Santos, no sentido de questionar também, né, a própria ideia de modernidade, que aqui a gente vai compreender ali em linha com os estudos decoloniais aqui, do Henrique Dussel, do Walter Mignoli e do Aníbal Quirrano, para entender a modernidade a partir dessa relação que ela tem com a colonialidade, nesse sentido, entender que várias experiências históricas da colonialidade vão também compor essa matriz da modernidade, mas exprimindo o ponto de vista dos sujeitos que vão estar aqui localizados nessa diferença colonial. Uma matriz que ela vai ser expressada de acordo com a modernidade, mas revelando também os limites dessa modernidade. Então, falando do Haiti, no contexto social do século XIX, era impensável, né, que um advento do fim da escravidão por meio de uma revolução protagonizada por sujeitos negros e negras, né, na colônia francesa, então chamada de São Domingos, né? A criação de um Estado constitucional e a declaração de igualdade racial com o estabelecimento de direitos para esses sujeitos, seja pela impossibilidade da elite ocidental rasurar essa lógica ontológica eurocêntrica, né, admitindo a agência negra para se emancipar, seja pela recusa também em precipitar a erosão das bases do projeto moderno colonial daquele período, que era a base capitalista fundada na mão de obra escravizada, né? Ainda que naquele período aquele sistema também já houvesse, já estivesse sendo questionado. Então, a Revolução Haitiana, naquele período, e o constitucionalismo dali decorrente, não tinham nenhuma possibilidade, né, de ser reconhecido naquele momento histórico, né? Então, não à toa e com forte dose também de um colonialismo interno, aqui falando do Brasil, e também do eurocentrismo e de racismo, que são também duas categorias que eu vou mobilizar nesse estudo, os campos do direito, né, do direito constitucional, da teoria do direito, da filosofia e da história do direito, ele vai seguir decantando a matriz de conhecimento euro-americanocêntrico, que vai hipervalorizar as experiências dos países europeus e dos Estados Unidos, não somente enquanto precursores, né, da formação do Estado moderno e constitucional, mas inclusive na evolução da própria discussão e das teorias do direito e do Estado aqui no Brasil, e desprezando totalmente as experiências e estruturas epistêmicas produzidas nos países aqui do sul global, particularmente pela diáspora africana no mundo atlântico, o que só vem a ser mudado mais recentemente a partir dos estudos aqui conhecidos pelo campo de estudos no constitucionalismo americano, latino-americano, e pelo advento do constitucionalismo do Equador e da Bolívia. Então, o movimento constitucional haitiano dos primeiros anos, né, eu estou falando aqui da Constituição de 1801 e da Constituição de 1805, esse movimento ele vai aspirar uma nação fundada em pressupostos próprios de liberdade e igualdade, portanto, vai desejar ser autônoma, independente e livre. Esse projeto vai se materializar a partir de uma Constituição escrita, né, plasmada em um conjunto de direitos fundamentais e estruturas institucionais conformadoras de uma nova ordem jurídica, né, quer dizer, que é a matriz do direito, da formação do Estado, naquele período, ainda que naquele momento também esse constitucionalismo ele seja considerado um constitucionalismo autocrático, aliás, e com contradições, aliás, como também eram os modelos que naquele período serviam de farol para o direito constitucional, um sistema político social independente, né, livre da escravidão e do racismo. Então, esse primeiro momento constitucional nasceu imbuído dessa força projetante de uma criação de um novo regime de enunciação de leis que vai pressupor um novo sujeito de enunciação, e aí que está a autenticidade do constitucionalismo haitiano.
A gente pode dizer, e a partir das minhas pesquisas, e aí mobilizando autores que vão desde a Aimé Césaire, que vai escrever um livro sobre a Revolução Haitiana, autores haitianos e, enfim, estadunidenses e europeus, a gente pode dizer que a força motriz de instauração do constitucionalismo haitiano vai nascer não somente dessa necessidade histórica daquele período, mas também de um ato de liberdade que foi posto em movimento desde que a primeira pessoa africana foi escravizada e se surgiu contra a escravidão na ilha caribenha, em todas as Américas. E também a partir de uma potência, e isso não aprofundo nos meus estudos, mas já tem pesquisas nesse sentido, relacionadas à própria religião voodoo. Né? Então, o constitucionalismo ele vai representar nesse momento decisivo, ele vai localizar, na verdade, no primeiro plano, esse novo conceito e uma nova prática que estavam destinados a colocar em discussão a oposição entre, de um lado, essa tradição constitucionalista moderna colonial, que vai situar esse sujeito ideal, branco, europeu, proprietário, burguês, e, de um outro lado, uma tradição autêntica, revolucionária de um sujeito negro, livre. Então, esse constitucionalismo ele vai questionar e contraditar essa ontologia moderna colonial de superioridade racial e recentrar o sujeito moderno colonial na figura do sujeito negro. E daí, no livro, eu vou já no final, depois de falar de direito, do direito constitucional moderno, de trazer algumas categorias para dialogar com esse direito, como a categoria do racismo, a categoria do eurocentrismo e da cronopolítica, e depois de analisar essas duas constituições, que eu não vou poder fazer isso aqui nesse momento, eu venho trazer uma crítica com relação à forma em que esse constitucionalismo, no período, quando ele vem sendo estudado, da forma como ele vem ser interpretado. E aí eu trago para essa conversa a lente interpretativa da americanidade, dentro aí já de uma linha de estudos que eu já venho desenvolvendo no meu grupo de pesquisa, né? Para tentar justamente compreender o alcance e o sentido desse constitucionalismo haitiano, né? Porque a Lélia Gonzalez, com a americanidade, ela vai questionar o eurocentrismo, que impõe essa ontologia de superioridade racial, e, ao mesmo tempo, vai recentrar esse sujeito moderno colonial. Né? Então, a Lélia ela vai reivindicar que o povo americano seja esse principal e único possível fator de resistência contra a ordem colonial e racista nas Américas. Né? Então, analisando nessa perspectiva epistemológica americana, a gente, por exemplo, pode avaliar a ideia de raça que está plasmada ali no artigo 14 da Constituição haitiana, que vai dizer que todos os haitianos serão conhecidos a partir da denominação genérica de negros. Né? E eu vou falar somente desse aspecto e já me encaminhar para o final. E a gente pode entender, a partir dessa perspectiva, né, a ideia de negritude na Constituição como um evento político, epistêmico e ontológico preconizado pelos haitianos, lembrando que naquele período, em São Domingos, a maioria da população é africana. Eles vão questionar a história moderna colonial porque vão desafiar esse eurocentrismo, racismo, capitalismo e a própria ideia de Estado, né? Porque com a Constituição, os haitianos eles vão disputar essas regras de definição do negro e do nacional, né? Como, enfim, contraditar a partir da ideia dessas duas categorias preconizada pela modernidade. Então, esse artigo 14 ele vai olhar para essa hierarquia social, né, que sempre organizou a sociedade colonial e escravocrata antes de sua independência, porque o Haiti sempre foi governado a partir de uma taxonomia de raça, né, que vai identificar mais de uma centena de categorias raciais que vão organizar as pessoas livres de cor e as pessoas escravizadas, hierarquicamente. Né? Então, ao abolir essa hierarquia, a Constituição ela esperava superar, na nossa interpretação, essas distinções raciais que vão facilitar a escravidão colonial.
Além disso, né, levando a condição de ser negro a essa categoria geral, a qual todos os haitianos pertenciam, a categoria racial outrora, né, se localizando nessa parte inferior hierárquica da sociedade, ela vai ser ressignificada e celebrada a partir de então como marcador de cidadania. Também essa descrição de todos os haitianos como negros, ela vai visar, na nossa avaliação, responder e dar sentido à noção de formação de identidade nacional, tão importante, também instituinte e essencial do Estado-nação daquele período moderno colonial. Então, essa ideia de negritude no horizonte de um Estado que se queria moderno naquele período, poderia ser compreendida como um recurso ideológico para a neutralização de uma fragmentação racial, que já acontecia na colônia, como forma de divisão para melhor dominação, e também para reforçar essa unidade orgânica do Estado, né? Então, num período em que as elites crioulas brancas, né, de outras colônias recorriam aos recursos culturais para fomentar a dinâmica civilizatória de modernização do Estado Nacional, de forma inovadora, os haitianos vão compreender o povo como esse único poder concreto de criação cultural, né? E num processo revolucionário protagonizado por essas pessoas, o povo só poderia ser culturalmente negro, né? Então, eu acho que eu já estou avançando aqui nesse período. Há outras categorias que são também discutidas para quem está hoje se debruçando sobre o funcionalismo haitiano, como a categoria da própria liberdade e da própria igualdade, mas para já me encaminhar para o final, uma discussão importante que a gente deve trazer, para além de tentar colocar o constitucionalismo haitiano daquele período dentro desse rol de experiências, de teorias, eventos e de experiências constitucionais que são relevantes e válidas para serem estudadas naquele período, assim como a estadunidense, a europeia e a inglesa, que são as que servem de farol e referência dentro do direito, com todas as suas contradições, o evento haitiano também deve ser estudado. E eu estou falando do Haiti porque é o país que eu estudo, mas, obviamente, houve outros eventos aqui nas Américas, na Ásia, enfim. E também estudá-lo do ponto de vista de pensar esse desenho constitucional como um desenho precursor de um constitucionalismo autêntico, mesmo com suas contradições, e porque o constitucionalismo, e aí é uma linha também de pesquisa e uma linha de pensamento defendida pelo Aimé Césaire, pela Adon Guetachil, que pese o constitucionalismo haitiano ele tivesse acontecido num processo em que, no mesmo momento histórico da Revolução Francesa, e que tivesse olhando para a França, ele aconteceu a partir dos próprios traços dos haitianos, africanos, que estavam ali em São Domingos naquele momento. E que esse constitucionalismo ele deve ser interpretado e lido a partir de uma estrutura epistêmica, de uma estrutura epistemológica muito própria e diferente da matriz epistêmica moderna colonial, e que vai, inclusive, questionar essa matriz, né? Porque ele vai ser o único país, naquele momento, que vai decretar, inclusive, o fim da escravidão. Então, esse cuidado para que a gente também não leia o constitucionalismo haitiano como mais uma etapa da Revolução Francesa, como precursor de direitos humanos, mas como um próprio constitucionalismo autêntico, pensando aí as categorias de raça, as categorias de liberdade e de igualdade, a partir, por exemplo, de uma ideia de autonomia individual, autonomia coletiva, que já existia dentro de São Domingos e em todas as Américas, nos lugares onde haviam pessoas escravizadas, porque desde sempre elas lutaram e se organizaram contra um processo de colonização e escravização. Então, eu fico por aqui para não me alongar tanto. Professora Maria do Carmo, seu tempo já... E fico à disposição para falar quando houver questionamento e complementar. Obrigada. Muito obrigada pela sua fala, sua instigante fala, e por uma questão de tempo, né? Minha posição é muito chata nesse sentido, né? De parar as falas,
mas é porque é um debate, então temos outros palestrantes. Queria comentar um pouco, rapidamente, na minha posição de mediadora, algumas questões importantes que você coloca, e já para incentivar também para o chat e o público que nos assiste, para eles já dirimirem perguntas, né, através do chat para os nossos palestrantes. A sua fala sobre constitucionalismo, localizando, né, ou contextualizando basicamente a esfera do Caribe, aqui falamos do Haiti, mas não apenas do Haiti, a gente pode ampliar essa discussão. Você coloca uma questão muito interessante por favor, Vitalino, pode desligar seu microfone porque está dando interferência? Obrigada. Sua fala, de alguma maneira, se alinha um pouco, não é? Apesar de que são contextos diferenciados, historicamente falando e culturalmente também, com a fala da professora Florita, né? Porque no início se colocam justamente os impasses e as contradições entre, ora, com a professora Florita, seja a partir de um pluralismo jurídico no âmbito de um país que tem uma diversidade étnica, mas também de uma imposição política do Estado muito importante, e, por outro lado, no seu caso, com o constitucionalismo, né? Você mesmo coloca a noção da hibridização, esse caráter híbrido que tem Daqui a pouco a professora Fanny volta. O professor Bye Bye está vendo, ele está em Guiné Equatorial. A rede não está estável. Qualquer hora ele entra também, não tem problema. Como estava dizendo a professora Fanny, sem entrar na cabeça dela, mas aqui também apreciando como alguém aqui para mediar. É aquilo que a gente falou no painel de ontem. O que está se passando em Luanda está se passando aqui em Recife, aqui em Salvador, lá em Colômbia, lá em Haiti. O que está se passando lá, lá no IFE, digamos aí, entre o Yorubá, tem repercussões aqui na diáspora. Então, essa história da circularidade, eu acho que é uma chave de leitura que nós, intelectuais pretos e pretas, já demos isso aí. Então, quem está dialogando com uma literatura africana, isso está posta, mas ainda temos nós temos alguns intelectuais, estou falando, me dirigindo aqui para pessoas negras, ainda tem essa cisão, ainda alguns estão com outra literatura. Mas a professora Maria deixou muito claro esse paradigma, e realmente é isso aí. Então, o Haiti, eu talvez, quando você vai vir também para trazer a sua fala, né, vai colocar para a gente o Firmin como um dos teóricos que está dialogando com o Egito Antigo. Ele está dialogando. E a linhagem da egiptologia de Cheikh Anta Diop reconhece Firmin, esse preto haitiano, como da linhagem de panafricanista. Então, esse é o pensamento africano que, ao propormos essas mesas, estamos nessa linha. Então, quem está com literatura brancocêntrico, você está perdido. Aí você tem que refazer as questões, né? Ali, nessa linha aí, professora Maria, acho que a sua fala foi muito, muito importante, né? Em termos de trazer Haiti. Faria, já passo a palavra para você, estava aqui tentando aqui auxiliar. Acho que, no meu entendimento, a sua fala é muito importante. Professora Fanny, eu acho que você entrou agora, só para te dar a palavra, você que está nos coordenando, fazer a minha leitura aqui. Acho que a fala da professora Maria traz de novo, ontem a gente estava falando, o que está acontecendo lá em Bazacongo, acontece em Recife, está acontecendo lá em Haiti, não é? Essas questões. E uma provocação sobre a questão da modernidade, como nós, pessoas negras africanas, entramos nessa modernidade. Talvez o conceito de, não sei se é contra a modernidade, né, de Dussel, mas também podemos trazer outros teóricos, né, negros, que procura, o debate africano, ele vai colocar um confronto entre tradição e modernidade. Há continuidade e algumas descontinuidades. Esse é o debate no continente africano.
Mas, professora Fanny, eu retomo a palavra para você. Queria auxiliar e colocar um pouco de ingrediente aqui. Eu sei que o debate é bem. Professor Fanny. Bom, vou continuar porque a rede parece que esteve instável e eu saí da conexão repentinamente no meio da minha fala. Queria só reiterar a importância da fala da professora Maria do Carmo com relação a um debate candente com o constitucionalismo haitiano, indicar direcionar duas provocações já, né? Não vou comentar mais porque já o tempo foi esgotado, né? Mas eu quero colocar duas provocações para a sua fala antes de dar continuidade aos palestrantes, né? O lugar de enunciação ao qual a professora Maria do Carmo se refere, ele é heterogêneo, né? Começando, tanto um lugar de enunciação a partir de uma perspectiva colonial, a colonialidade ela tem umas suas heterogeneidades, quanto um lugar de enunciação na perspectiva da uma nova redimensão do constitucionalismo haitiano, como ela mesma colocou, tanto a partir das continuidades quanto descontinuidades históricas, né? O lugar de enunciação não é uma questão nova, ele tem que atender a um tempo, a uma história de longo tempo, como ela mesma coloca. A minha provocação, mais do que um debate sobre a modernidade, eu quero puxar outros elementos que a professora Maria do Carmo trouxe, que é a questão da religião voodoo, né? E como é que esse sistema simbólico importante no contexto do Haiti, também de outros países do Caribe, se coloca, se entende no termo tanto do alinhamento jurídico do constitucionalismo, quanto no termo da resolução de problemas. E aí eu me alinho justamente com a fala da professora, deixa eu ver aqui, Florita, quando ela coloca também de que maneira podemos pensar, isso também vai direcionado para a professora Florita, de que maneira podemos pensar em resoluções a partir do que chamamos de um pluralismo jurídico do direito costumeiro, né? E não se alocar muito, se atentar muito para um debate explícito da modernidade, porque sabemos que a fundação da modernidade está atrelada à fundação do colonialismo e conjuntamente à fundação das relações de hierarquização racial. Então, a minha provocação vai mais para os interstícios destas resoluções, tanto no pluralismo jurídico com a professora Florita, quanto no termo de constitucionalismo com a professora Maria do Carmo, a partir de sistemas simbólicos e éticos, políticos, isto é, ontológicos, inclusive, como a própria religião voodoo, no plano do constitucionalismo haitiano. Gostaria um pouco que ela falasse mais sobre isso, em termos do debate, né? Dando continuidade, então, para a nossos palestrantes, professor Cileira, você quer colocar alguma outra coisa antes de eu continuar? Pode continuar, professora. Obrigado. Então, nós teríamos, em princípio, a fala do professor Baji, eu não sei se ele resolveu a questão técnica, não sei se a mesa pode auxiliar nessa informação, parte técnica. Nesse momento, professora Fanny, o professor vai estar sendo auxiliado pela Lúcia, tentando ver como que faz. Ele está numa zona onde tem estabilidade realmente na rede, mas em qualquer hora ele pode entrar, mesmo lá no final não tem problema. Podemos prosseguir. Perfeito. Então, eu vou dar a palavra para o professor Alfa Omar Diageo. Antes disso, vou apresentar. Estou muito feliz, porque, além de que o professor Omar é um grande pesquisador, também faz parte de uma rede de afetos e de amizades, do ponto de vista acadêmico e pessoal. Bem-vindo, professor. O professor Alfa Omar Diageo possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 1997. Ele tem mestrado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000, e doutorado em Direito pela mesma universidade em 2016. Possui pós-doutorado em Cooperação Internacional para o Desenvolvimento pela Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, na Bélgica, de 2013 a 2014, foi seu pós-doutorado, e é advogado desde o ano 1997.
Professor Alfa Omar Diagio é professor e pesquisador da Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, membro da Comissão e Apoio Pedagógico do curso de Relações Internacionais da mesma universidade. Ele é chefe do Escritório de Assuntos Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados, de 2011 a 2015. Foi vice-diretor da Faculdade de Direito e de Relações Internacionais da Universidade Federal de Grande Dourados no período de 2011 a 2015. Conselheiro do Conselho de Gestores de Relações Internacionais das Institutos Federais de Educação Superior de 2011 a 2015. Diretor da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da mesma universidade de 2015 a 2019, professor no mestrado profissional em administração pública até 2020 e parecerista da CAPES. Professor Alfa Omar Diagio tem experiência na área de direito, com ênfase em direito internacional, atuando principalmente nos seguintes temas: África, tributação do comércio internacional, sustentabilidade, autodeterminação dos povos, cooperação sul-sul, cooperação internacional para o desenvolvimento e relações internacionais. Esta é a apresentação do professor Alfa Omar Diagio. Seja bem-vindo, professor. Você tem 15 minutos para a sua fala. Eu vou sinalizar aqui com as mãos, os dedinhos, quantos minutos faltarão para o final da fala. Certo? Seja bem-vindo e tenha a palavra. Professor Alfa, um momento só, antes de você iniciar. Só vamos fazer um teste com o Bye-Bye, se ele consegue só dizer oi. Eu já lhe devolvo a palavra. Professor Bye-Bye, tenta falar só para a gente ver se passou. Abrir o microfone. Ele está no celular. Eu estou preocupado com unidades, essas questões aí, né? Crédito que a gente chama, unité em francês. Crédito. Tenta falar, professor. Como que está? Ok. Realmente estamos com um problema de conexão. Professor, bye-bye. Vamos continuar te auxiliando até o final. Qualquer hora você entra. Assim, professor Alfa pode prosseguir. Professor Alfa, eu agradeço. Professor Fanny, obrigado. Tem a palavra, professor Alfa. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a organização pelo convite e é um prazer encontrar os colegas, a professora Fanny, o professor Basilele, a professora Maria do Carmo, que eu conheci ontem, a Lúcia, que eu conheci também num outro grupo, e todo o pessoal que está acompanhando a gente. Eu acho que essas são temáticas que são muito legais e que nem a gente sempre fala, o lugar de fala. Eu defendo, e acho que a gente tem que continuar defendendo e atuando, tá? Não é um cunho discriminatório que eu estou falando, mas nós negros temos que falar para nós, e não outras pessoas falarem em nome da gente. Isso quer dizer, o lugar de fala. O lugar de fala tem que ser o nosso. Então, o tema é um tema amplo, onde cada um de nós fez o recorte que acha que é melhor para ele, tá? Mas todos encaminham para o mesmo sentido. Portanto, a minha fala vai ser sobre a migração senegalesa no Brasil. Dentro dessa ótica, sendo do direito também e das relações internacionais, eu vou trazer os diplomas legais, tanto internacionais quanto nacionais, para que a gente possa ver a simbiose e as contradições que existem nesse contexto jurídico, mas vou fazer mais o foco, tendo em vista o tempo, talvez nos debates a gente poderia desenvolver mais, a migração senegalesa no Brasil. Portanto, como a gente está dentro dessa tecnologia,
e a gente nunca sabe a que momento o sinal vai cair. Então, eu adaptei uma situação agora, sempre eu começo a minha fala fazendo o resumo da minha fala, para que, caso vier a cair, os nossos interlocutores, os pessoal que está participando, já sabe qual é a nossa ideia. Tá? Então, mas antes de fazer esse resumo, eu vou trazer uma citação que tem tudo a ver com o tema da migração, que é da ONG Conecta. Provavelmente muitos já ouviram falar dessa ONG, que é uma ONG brasileira, que inclusive tem palavra nas Nações Unidas. O Brasil, a Camila Assano, que fala, ela é coordenadora da ONG Conecta, diz: o Brasil tem dimensões continentais e condições de receber os migrantes. Se o Brasil tem dificuldade de acessar serviços básicos, isso é anterior à chegada dessas pessoas. Devem-se aprimorar serviços para que o atendimento a ninguém, migrante ou brasileiro, seja prejudicado por gestão ineficiente. Isso, de maneira alguma, deve servir de justificativa para criticar a chegada de migrantes. Por que eu começo com essa citação? Porque, geralmente, a xenofobia ela é muito acentuada. A culpa é do migrante. Mas qual migrante? Por acaso, não sei se os colegas chegaram a ler uma matéria que foi publicada ontem na Folha de São Paulo, onde dizia: Brasil acolhedor. Para quem? E o autor deixava bem claro: o Brasil não é acolhedor para os africanos e para os haitianos. Por que ele não é acolhedor para esses? Porque são negros. Não podemos esquecer da história do Brasil quando abriu as fronteiras para os migrantes europeus, os italianos, europeus, os alemães, para os migrantes asiáticos, os japoneses. Então, toda essa fala vai dentro dessa nossa epistemologia sul, essa epistemologia dos africanos, dos negros em geral. Então, o sistema internacional de proteção dos direitos humanos, ele constitui um legado, isso é inegável, da era dos direitos. Mas, como eu dizia ontem, Norberto Bobbio, quando ele escreveu A Era dos Direitos, porque talvez não sabia o que ia acontecer hoje. Hoje, a gente pode falar a era das discriminações. Não quer dizer que no passado não havia discriminações, mas hoje elas estão claras. Por quê? Não tem punições, ou porque as redes sociais estão aí para demonstrar isso. Então, quais são os diplomas legais que a gente pode falar? A Declaração Universal sobre os Direitos do Homem, a Declaração de Nova York sobre Refugiados e Imigrantes, o Pacto Global sobre as Migrações, sobre a migração segura, ordenada e regular. Os diplomas legais da União Africana, a União Africana e suas políticas migratórias, a Política Nacional de Migração do Senegal. Então, esses diplomas legais, óbvio que a gente pode trabalhar com eles todos para mostrar que a migração é um direito humano, como a gente vai falar na conclusão. Porque se todos os diplomas legais, nacionais e internacionais, trabalham esse aspecto, porque faz parte do gênero humano. A migração, não podemos esquecer que qual é o berço da humanidade? É a África. E de lá que começaram as migrações, para povoar todos os continentes. É um fato histórico, e esse fato histórico tem que ser levado em consideração. Então, a migração africana, para estudar no Brasil, é um fenômeno recente. Porque o Brasil sempre teve relações com o continente africano. Mas na década de 2000, houve um boom da migração africana para o Brasil. Por quê? Porque na década de 2000, a economia brasileira houve uma pujança. Mas também, ao mesmo tempo, a Europa e a América do Norte
estava fechando suas fronteiras para os africanos. Daí, os africanos viram uma outra saída para o Brasil, tendo em vista o Brasil alçou um ponto econômico importante, mas também por causa das relações históricas. Então, primeiro, a gente vai falar das relações entre o Brasil e o Senegal no aspecto acadêmico, através do programa PECG, tá? E PECPG. A migração africana para estudar no Brasil não é um fenômeno recente. Conforme Mogoi, esse movimento teve início muito antes do processo de descolonização que começou no final dos anos 50. Essa migração acadêmica está sob o amparo de programas de estudantes de convênio de graduação PECG, que foi criado em 1965. Então, muitos acadêmicos, alunos africanos que vieram estudar aqui, vieram para que os países deles possam ter recursos humanos. E daqui voltaram para ajudar no desenvolvimento dos países deles, outros ficaram. Mas, atualmente, se a gente pegar também além, nesse aspecto do PECG, no caso dos senegaleses, como o nosso tema é sobre o Senegal, a gente pode ver, em torno de 12 senegaleses são professores universitários com diploma, com doutorado. Eles vieram estudar aqui, e eu sou um exemplo deles, tá? Mas também não só na academia, temos também alguns que são especialistas nas áreas deles, como na indústria. Tá? Mas, atualmente, o que eu quero frisar é sobre a migração não acadêmica. Tá? A migração dos senegaleses que vieram aqui para ver como conseguir melhorar a situação deles. A migração não acadêmica de senegaleses para o Brasil constitui um fenômeno recente, tendo se intensificado a partir de 2013, na esteira do crescimento explosivo do ingresso irregular de haitianos no Brasil pela fronteira terrestre do Acre com o Peru e a Bolívia. A maioria desses senegaleses que vêm nessas fronteiras, são muçulmanos e da confraria Murid. Tá? Então, muçulmanos, por exemplo, mas por que muçulmanos? Por que Murid? 90% da população senegalesa é composta de muçulmanos. E a confraria Murid tem uma filosofia que se enquadra dentro da filosofia da diáspora africana. Por quê? O Sheikh Ahmadou Bamba, que foi o líder deles, sempre diz, olha, nós vamos combater a cultura europeia. Tanto que o vestimento Murid não tem nada a ver com o vestimento ocidental. E outra coisa que Sheikh Ahmadou Bamba fazia, quando havia as festas cristãs, ele organizava festas muçulmanas para que os africanos em geral e os senegaleses em particular não fossem nas festas cristãs e ficarem nas festas muçulmanas. Então, ele foi um visionário para mostrar nós temos a nossa cultura. Mesmo a forma de se cumprimentar dos Murid é totalmente diferente da forma de se cumprimentar do Ocidente e dos outros senegaleses. Um dos maiores desafios para os imigrantes senegaleses é a aprendizagem da língua portuguesa. Assim como ficar longe dos familiares, pois o custo de vida de todos são muito alto e a saudade é muito. Mas o que mais deixa os senegaleses, em particular os africanos em geral e a diáspora como um todo, é a discriminação. Se a gente ver a maioria dos senegaleses que trabalham nos frigoríficos por fazer o abate halal, eles estão no sul. E é inegável que a região do sul é uma região muito discriminatória. Mas a região do sul é a região que recebeu os italianos e os alemães.
Agora, na hora de receber os africanos, a gente assiste ao quê? Há uma discriminação sem precedente. Então, a gente precisa denunciar esta política discriminatória. A gente precisa mostrar que tem diplomas legais que defendem a integração. Mas também temos que denunciar isso, mas denunciar também o passado. Porque quando, não sei se vocês provavelmente já leram isso, quando o Brasil quis abrir as portas para os estrangeiros, teve alguns empecilhos para não abrir para os negros. Então, tendo visto que eu tenho pouco tempo, sim, já seu tempo. Eu vou finalizar, depois respondo nas perguntas. Então, a lei de imigração preocupou-se em dar tratamento igualitário entre os povos. Mas a qual igualdade? Então, eu vou finalizar com uma citação dizendo: migrar é um direito humano, como reconhecem os instrumentos internacionais de proteção humana. Se é um direito humano, a gente não pode falar um direito humano segregado. Então, a migração, os migrantes, eles têm muito a contribuir. Então, paro por aqui e agradeço o tempo e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Obrigada, digo eu, professor Alfa, por tão instigante, né, fala e um tema que nos diz respeito, né, tanto em termos dessa problematização dos processos afrodiaspóricos no Brasil e em outros contextos, quanto em termos da própria dimensão do pluralismo jurídico. Quero sinalizar, então, um pouco para provocar já o debate, que quando se fala sobre migração internacional, a gente está lidando, né, com coletivos, com sujeitos individuais e coletivos de carne e osso, né? Então, essa categorização do imigrante é uma pessoa de carne e osso. E, nesse sentido, a realidade migratória traz novos panoramas, novos dilemas na mobilidade humana. O professor coloca, então, uma questão importante que sempre vale a pena lembrar para o debate, que a criminalização e a culpa, não é, que é convocada, que é construída com relação ao sujeito imigrante, em termos identitários, sujeito imigrante como identidade social, ele é uma culpa criada, conduzida e legitimada, né, por instâncias de hierarquização. Então, tal como disse Alfa, a gestão insuficiente das políticas públicas para os imigrantes é uma gestão insuficiente do Estado e não do migrante, né? É a anterior à chegada de sujeitos migrantes, né? Então, é uma questão importante que vale a pena ser colocada para o debate, justamente para desmistificar a ideia de que o sujeito migrante tem sempre, né, a ideia de que é um caráter temporário. E tal como o Alfa coloca, seja em termos acadêmicos, seja em termos de uma migração de sujeitos que não vêm para estudar, a impressão sempre é do outro, que esse imigrante, porque tem um sotaque diferente, porque é de uma região diferente, de um país diferente, é temporário. Esse é um debate que já foi discutido pelo grande sociólogo argelino, Abelé Sayat, né? Onde ele coloca que essa instância do temporário é uma marca que esse outro coloca para outrificar o sujeito imigrante e recolocá-lo em um lugar de enunciação que não é o dele, como disse o professor Alfa. Outra questão importante, estou colocando algumas questões sobre o debate,